Oi, gente, eu vou falar um pouco para vocês sobre dois livros bem interessantes e eles têm tudo a ver com o momento, né, que estamos vivendo. Nós sabemos que está ocorrendo um confronto entre Israel, o Hamas, né? E acerca disso nós vemos crescendo um movimento antissemitista, que é um movimento de aversão ou contra os judeus. Ao passo que muitos locais de conscientização e de lembrança do momento histórico, né, conhecido como o Holocausto, tem sido construído, mas em contrapartida, o ódio aos judeus, ao povo israelense, tem aumentado, né? O que já acontecia há muito tempo, né? Você sabe aí de alguns momentos históricos e que o povo judeu também teve essa tentativa de chacina, né, contra eles, quando o rei, né, o rei lá que era casado com Esther, ele manda todos os judeus das províncias morrer, então Mardoqueu junto com Esther intercedem pelo povo judeu, quando Herodes manda matar os meninos de até 2 anos, que também eram judeus. Então, os judeus sempre, historicamente, foram perseguidos. E vem à tona aí, atualmente no Brasil, essa guerra que está acontecendo, né, entre Israel e Hamas. E muitos, inclusive a mídia, perpetua uma ideia de que Israel é o vilão, né, e que um grupo terrorista é que está correto, né, e que eles estão apenas se defendendo. Mas nós sabemos que terrorista é terrorista, né? É só você ver a Palestina antes do Hamas, né? Um local antes e depois de um grupo terrorista tomar ali aquele lugar. Mas aí eu trouxe então dois livros que nos lembram sobre esse povo, o povo judeu, que historicamente tem sido tão perseguido, que eles são pessoas, eles são culturalmente, eles se destacam muito nessa questão deles crescerem muito nos lugares que eles vão, sabe? Eles se espalham, eles crescem. Então, a gente sabe que naquele período da Alemanha, no período da Alemanha nazista, eles tinham esse medo, né, dos judeus tomarem tudo, e os judeus, eles eram muito bons, eles são bons, muito bons, na questão comercial e também na questão intelectual, porque eles estudam muito, né, inclusive foram os, né, a nação, né, o povo que mais ganhou o prêmio Nobel foram os judeus. Então, os judeus, eles se destacam muito, né, nessa questão do conhecimento, nessa questão econômica também, que causa medo para outros países. Aqui, ó, eu vou falar sobre o Diário de Anne Frank e hoje também vou falar sobre esse livro aqui, muito maravilhoso. É Isto um Homem? Esse livro aqui eu ganhei do meu professor de história, Renato, e eu agradeço. Foi muito bom a leitura dele e vou falar um pouco sobre os dois. Primeiro, o livro que eu li primeiro foi esse aqui, né? Foi o Diário de Anne Frank. Pra você ter ideia, gente, ela tem 13 anos, essa menina. Anne, ela tem 13 anos e ela já sabia falar línguas. E o sonho dela é ser jornalista. E ela, com 13 anos, escreveu isso aqui, né? Esse livro aqui, né? Que é um dos livros muito lidos e é um documento, tá? É uma prova fiel, né, do que estava acontecendo no período que antecedeu, um pouco antes da Segunda Guerra, né? Ali quando estava acontecendo a ocupação nazista na Holanda. Então, Anne, ela estava em um apartamento se escondendo. E ela não se escondia sozinha, ela se escondia com a família dela e com outras famílias. Felizmente, não eram todos os alemãos que eram maus, né? Não era todo mundo que odiava os judeus. Tinham pessoas que davam a vida para esconder os judeus dentro de casa. Então, pessoas de bom coração esconderam a família de Anne junto com outras famílias nesse apartamento. E aí Anne, ela que quer ser jornalista, ela começa a escrever esse livro aqui.
Eles fizeram, né, com a técnica do carbono 14 para ver se realmente foi um livro escrito naquele período, e realmente foi, né? Então, historicamente comprovado que esse livro aqui, ele é uma fonte histórica, um documento oficial, um dos mais detalhados, porque foi escrito durante os 2 anos que ela viveu nesse apartamento. E lá ela escrevia. Ela era muito extrovertida, então ela gostava muito de falar. Só que ela não podia falar muito, porque ela não podia ser ouvida, né? Chuveiro, torneira aberta, não podia fazer barulho, eles tinham que ficar escondidos, porque se descobrissem eles ali, eles seriam mandados para o campo de concentração. E também quem deu o apoio, né? O dono do apartamento. Então eles tinham que ter horário para comer, as luzes tinham que ficar apagadas, eles não podiam falar, tinha horário para tomar banho, local para isso. Cada um tinha uma função, o alimento era mínimo, era pouco, e era para todo esse tempo, então eles tinham que comer bem pouco mesmo. E então ela escreveu esse livro durante 2 anos. E ela gostava muito de ler, né? Então ela estudava bastante. Eles falam de uma vez, de um episódio, que eles ficaram bastante com muito medo, assim, foi um momento bem tenso, que era um rato, né? Era só um rato que estava passando pelo apartamento e eles achavam que tinham descoberto eles. Então, o tempo todo ela fala desse medo, das notícias que ela ouvia do rádio, de um rádio que ela conseguia ouvir, e baixa, claro, mas ela conseguia alguma coisa, alguns fragmentos de informação, e aí fala, né? Ah, eu ouvi falar sobre um gás que está sendo usado, desenvolvido, ouvi falar sobre um local onde os judeus eram queimados, ouvi falar sobre um local onde todos os judeus iam, era um campo de concentração. Então o medo deles era justamente esse, de que eles fossem para esse local, porque ouviam falar que quem ia não voltava. Então, interessante aqui que Anne, ela escreve não dentro de um campo, ela escreve antes mesmo de ir, porque depois ela vai, né? Depois eles vão ser descobertos no campo ali naquele apartamento, e eles vão ser levados. Então, ela deixa o diário lá. E depois de muito tempo, eles encontram o diário, usam, né, toda a tecnologia para ver realmente se foi daquele tempo, se realmente era verídico, porque existem falsos documentos se referindo a esse período histórico do nazismo. Mas com o carbono 14, a gente pode ver se realmente o documento é daquela data. E realmente era daquela data, foi uma menina de 13 anos que escreveu, e ele é muito detalhado. É muito interessante você ver, né, o medo e como é que eles viviam ali tentando se esconder. E não eram apenas judeus, mas também que pessoas deficientes, negros, as pessoas que eram consideradas uma raça inferior, né? Que a raça melhor era a raça alemã, né? O alemão puro. Então, infelizmente, hoje ainda existem pessoas que têm esse pensamento, né? Que odeiam negros, que odeiam pessoas de outras religiões, ciganos, não só judeus, latinos também. Há movimentos nazistas contemporâneos no Brasil, inclusive a polícia já está investigando, pessoas estão sendo presas, né? Pessoas que realmente estão fazendo esses movimentos chamados neonazistas, né? E o antissemitismo está aí, crescendo, infelizmente. Mas a história vem para nos lembrar, para que a gente não cometa os erros que foram cometidos lá atrás. Então, ao olhar para essa história, ao olhar tudo isso, a gente lembra das atrocidades que foram cometidas, e nós não podemos nos esquecer do que aconteceu. Nós não podemos achar normal, porque antes, naquele tempo, eles achavam normal fazer isso com os judeus, mas não é normal. Aí, olha só algo interessante. Os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão.
Então, é um livro muito interessante, assim. Ela fala, embora seja uma criança, você vê bastante sentimento. Ela conta, né, de um rapaz que ela gostava, que ela dizia que ela chamava o diário de Kitty, né? Ela sempre escrevia, querida Kitty. Aí escreve. Então é isso, né? Aí ela tem um pouco de conflito com a mãe, ela é mais achegada ao pai, um pouco de conflito assim, né? Familiar. E é isso, né? É a história de uma menina que tinha tantos sonhos, que queria ser uma jornalista, que queria ser escritora, mas infelizmente ela vai para um campo de concentração. Ela acaba morrendo, entende? Depois não se ouve mais falar nada dela, apenas o diário que ficou. O sonho dela foi realizado depois da morte, né? Porque depois deu origem ao livro, né? Ela não, não viveu para ver isso, mas o livro aconteceu, né? O sonho dela é de ser escritora. Agora, esse livro aqui, É Isto um Homem, do Primo Levi. O que que acontece aqui? Ele escreve as memórias que ele viveu em um campo de concentração. Anne não escreve do campo, Anne escreve antes de ir. Ela escreve quando ela estava escondida. Esse aqui, o Primo Levi, né, que é o nome dado, ele escreve, é a lembrança dele no campo. Felizmente, ele sobreviveu ao campo de concentração, o que é uma grande façanha, porque ninguém sobrevivia ao campo. Então, ele, se não me engano, foi só 3, né? Ele e mais 2 que sobreviveram ao campo de concentração. Então, as memórias dele são mais fortes, porque são memórias do campo, né? E aí é interessante porque ele fala sempre o tempo todo, você vai lendo, ele diz assim, talvez isso, uma frase, uma pessoa, lembrou que eu sou um homem. Então é como se ele esquecesse que ele era um homem, entendeu? Que ele era um humano. Pela situação em que ele vive, porque é uma situação desumana, é algo que não é, que não é humano, não é algo que uma pessoa viva, entende? E aí ele, na verdade, ele se formou em química antes, né, do período que o nazismo ele proibiu que os judeus se formassem, fossem para as universidades, né? Claro que não, nem pensar, né? Judeu na universidade? Não, não, não. Então, antes disso, ele já era formado em química e depois, né, ele foi para o campo no período do nazismo. E depois, quando ele conseguiu sobreviver ao campo, ele voltou para a Itália. E foi lá que ele escreveu alguns livros, e esse aqui é um dos mais importantes. E aí é isto o homem. Ele vai para o campo de concentração. Lá ele se depara com uma situação muito, muito, muito ruim de, de fome, né? Eles passavam fome e eles eram divididos em grupos, né? E os judeus eram o pior de todos, né? Eles tinham as numerações e os judeus eram os piores, assim. Os primeiros eram, eram os que tinham cometido algum crime. E eram crimes graves, mas esses ainda eram considerados os melhores, porque os piores, né? O tratamento pior era dado aos judeus e também aos árabes. E fala disso daí, né? De pessoas que chegavam ali no campo, e chegavam muitos, e ficavam em lugares muito pequenos. Eles dividiam uma cama de solteiro para 2 pessoas. Geralmente eles botavam uma pessoa pequena e uma pessoa grande. Como o Primo Levi era pequeno, ele sempre ficava com uma pessoa que era maior. Então, eles tinham que lutar para sobreviver naquele lugar e eles até tinham que se especializar em roubos, por exemplo, em roubar coisas. Então, ele não se considerava mais um homem porque ele tinha que fazer coisas que ele não faria. É como se lá no campo de concentração não houvesse mais moral, entendeu? Essa coisa da ética, da moral. Por quê? Porque todo mundo quer sobreviver.
Então, entre eles há uma competitividade de quem é que vai sobreviver mais, quem é que vai passar mais tempo. Então, eles não tinham o que comer. Às vezes eles tinham que roubar do outro, né? Era muito comum, e ele fala do roubo do sapato, né? Porque se você tivesse um sapato ruim, um sapato que estivesse desgastado, isso levaria você à morte, porque você ia ficar com uma ferida no seu sapato. E nós estamos no seu pé. E nós estamos falando de um tempo antigo, em que não havia um tratamento médico legal, bom, que dirá lá no campo, né? E, inclusive, tinha um médico que ele fala que era um médico judeu, que ele dizia assim, ele era um pouquinho mais gordinho que a gente, mas também ele passava necessidade. Ele passava aflição no campo. O banheiro, as duchas, eles não gostavam de tomar banho porque, enfim, né? Eles viveram lá o inverno e era muito difícil para eles, era muito ruim, era uma situação muito ruim, eles tinham que ser toda hora tocados e investigados para ver se estavam levando alguma coisa, mas eles se desenvolviam, eles se dividiam em grupos e eles conseguiam às vezes roubar batatas. Ele fala muito, o Diário de Anne Frank também, né? Eles gostam muito de batatas, um pessoal que come muito batatas, que é uma coisa assim como se fosse um feijão do Brasil. Então, eles falam sobre essa coisa da batata, de encontrar batatas, de comer as batatas, e eles vão sempre atrás disso. E você vê um detalhe que ele conta sempre dos amigos dele, que sempre tem histórias, né? Histórias difíceis de vida. E aí ele vai contando durante o livro cada história de cada pessoa, de como viveu, do que fazia. E é realmente interessante porque você vê essa peculiaridade de muitos morrerem de frio, muitos morrerem de doenças assim simples, de encontrar, deles ter que ficar o tempo todo com os objetos deles, porque senão iam ser roubados, deles aproveitarem tudo, até um pedaço de metal eles faziam de garfo e faca. Então, tinha alguns que trabalhavam muito, tinha alguns que se destacavam porque sabiam fazer isso, sabe? Trabalhar com esses objetos e de, sabe? Eles tinham que se virar, eles tinham que ter isso, né? De até mesmo de se comunicar, de saber a língua, porque eles falavam na língua, os alemães falavam na língua deles, então eles tinham que saber de qualquer forma. Então, e eles eram espancados, batiam neles, e eles sabiam da existência da máquina que queimava os judeus vivos. Porque ele fala assim que logo, logo nós vamos morrer. Tantos mil foram lá para o local de ser queimados. Então, eles já sabiam da existência disso e constantemente falava-se sobre os que iam, né? E eles não voltavam e eles viam a chaminé, a fumaça saindo da chaminé, eram judeus, eram pessoas sendo queimadas. Então é esse o livro, gente. Obrigada, até aqui, até o próximo vídeo. Deus abençoe.